A leitura devocional está no Salmo 150, para o qual eu peço que você abra a sua Bíblia neste momento. O salmista exorta toda a criatura a louvar ao Senhor. Uma chamada geral, uma chamada universal à adoração de Deus. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o alaúde e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com os símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Leia comigo o versículo 6, toda a congregação. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Irmão Francisco Ferino Rodrigues nos dirigirá uma palavra de oração neste momento. Nosso filho se deixa a vitória obedecer, que ainda não tenha certeza de salvação. Fale de nossas pessoas nesta noite, Senhor Deus, através da mensagem do Senhor Evangelho. Abençoe o teu servo que há de ser porta-voz do assunto, Senhor Deus, para que ele apenas seja instrumento das coisas. E que nossa vida e perdoe-nos nós a nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, vamos agora relembrar alguns avisos. Irmão João Mendes tem uma palavra especial. Primeiramente, irmãos, eu gostaria de relembrar uma vez que nós demos o período da manhã como porta-voz da Mulheres Cristãs em Ação, nós já colocamos aqui o nosso baú para que todos os membros da igreja, todos os membros e não membros, olha, nós fizemos um alvo de 300 litros de óleo para o Lar das Vovós, o Lar Batista das Vovós, 300 litros de óleo, e nós vamos atingir esse alvo se cada membro da igreja der 1 litrinho de óleo. Até o último domingo de julho, nós passaremos do total de 300. Nós sabemos que alguns podem fazer a compra do mês de junho, dá um, na compra do mês de julho dá outro, aí estoura. Aí nós vamos ter que alugar um caminhãozinho para mandar o óleo lá para o Lar das Vovós. E dominicalmente, o nosso alvo por hora é de 300 litros. Nós vamos pôr aqui o total e vamos começar a contagem a partir de hoje. Nós já temos aqui 1, 2, 3, 4 irmãos já participaram mandando o seu litrinho de óleo. Pode ser lata, pode ser plástico, isso tá? Uma outra detalhe, irmãos, tem que ser um óleo que não tenha colesterol, assim. Ah, vocês estão ligados, é isso aí. É um óleo que tenha essa condição, pode ser o de girassol ou um óleo próprio para as vovós, tudo bem? Então a partir de hoje começou. Então faltavam 300, era o nosso alvo. Nós já temos 4, são só 296 litros até o último domingo de julho. Não deixe para o último domingo. Nós estamos hoje ainda no dia 11. Dia 12 é amanhã, dia dos namorados, né? Então nós estamos no dia 11, então dá tempo ainda. Quem vai fazer a sua compra do mês agora de junho? Compra 1 litrinho a mais e já a partir de domingo que vem já o traga. E na compra do mês que vem, mais 1 litrinho. Vamos atender às necessidades. E eles pedem também um biscoitinho para as vovós. Elas gostam do biscoitinho. Está aqui, ó. Eu não sei quem foi o irmão, mas já cumpriu a sua parte, olha. Já mandou um pacotinho de biscoito também. Então, o biscoito não tem alvo. Se quiserem trazer 500, 600, o que vocês quiserem trazer, não tem problema. O alvo nós fizemos para o óleo.
300 litros de óleo. Então, vamos todos participar dessa campanha e sei que a nossa igreja vai atingir. Parabéns aos irmãos que começaram a campanha e faltam só 296. Dia 18 de... Estava aqui marcada a data, sumiu, pastor, a data do batismo? 19 de agosto, é isso? 19 de agosto a igreja vai fazer uma confraternização. É o mês do aniversário da igreja, agosto. E dentre a programação de aniversário, a igreja vai realizar um batismo para o dia 18 de agosto. É um sábado. E esse batismo vai ser realizado em Ribeirão Pires, num lago. Nós vamos sair fora do batistério, vamos sair fora do tradicional. Vai ser realizado num lago. E nessa data está programado uma confraternização com toda a igreja. Então nós já estamos programando com a Sociedade Senhoras, com os irmãos da programa especial, para nós sabermos como seria. E vamos fazer aquele momento gostoso lá, com todos os irmãos da igreja, e um churrasco de confraternização. Então, estamos contando com toda a igreja, já agenda, dia 18 de agosto. Tá bom? Obrigado, irmão João Mendes. Queremos relembrar também que no próximo sábado, aniversário da União Masculina Missionária. Então nós teremos um culto de ação de graças por este departamento de homens, né? União Masculina Missionária da igreja, e todo o culto será com os cantores, com os músicos, pregador, tudo da casa. Vai ser uma noite da igreja e os homens da igreja. União Masculina conta com toda a congregação aqui presente. No sábado também às 18 horas, nós estaremos na Assembleia Regular. Então já viremos para a Assembleia às 18 e ficamos para o culto que será às 20 horas, o aniversário da União Masculina Missionária. Temos também, deixa eu ver o que mais para relembrar os irmãos. Que os irmãos continuem a orar pela Patrícia, filha do pastor Ramires, que também está ainda em tratamento médico, e agradecem as orações a irmã Hilda Inês Jacó, já recuperada, já está aqui de volta ao nosso meio. A irmã Rosumira está de volta também já à sua casa. A irmã Maria Soares agradece também a Deus as orações da igreja. De seu favor, ela está aqui conosco, me deu o papelzinho e falou: pastor, agradeça a igreja as orações. Eu não estava nada boa e surpreendentemente tive uma recuperação maravilhosa esta semana. Quero agradecer aos irmãos pelas orações. A Lídia Soler, esposa do pastor Salvador Soler, também agradece aos irmãos que oraram. Ela fez uma cirurgia do coração, está tudo bem com ela, graças a Deus. E no último domingo, agora de junho, a Igreja Batista Bereana está promovendo um culto de ação de graças pela recuperação da irmã Lídia. E eu estarei lá, tive o privilégio de ser convidado para estar pregando naquela noite, lá na Igreja Batista Bereana. Quero saber depois se o quarteto pode me acompanhar para fazer uma serenata para ela, tá bom? Depois nós vamos conversar a respeito disso. Esqueci alguma coisa? Parte dos anúncios. Sexta-feira estaremos com a Mulheres Cristãs em Ação, é isso? O departamento feminino estará fazendo um culto na casa do irmão Ferino, da irmã Nilza, esposa do irmão Ferino. Saída 7h30 daqui? 7h30 daqui de frente da igreja, tá bom? Os irmãos que puderem, também os irmãos que puderem nos acompanhar para esse culto, estão todos convidados para nos acompanhar, tá bom? Sexta-feira, então, 19h30, estaremos saindo. Relembramos o enlace também do Carlos Eduardo Lucato, da Alessandra, no dia 22 de julho, 22 de 7, 18h45, aqui em nossa igreja. Eles ficarão honrados com a presença de todos os irmãos. E o casal pede que os irmãos sejam, o que mesmo? Pontuais, não é isso? O casalzinho está lá em cima, tá bom? 18h45. Quem chegar 30 segundos depois, já começamos a cerimônia, certo? Vai ser a primeira vez, né? Eu acho que estamos com tudo aqui. Antes de apresentarmos os visitantes do bebê,
Nós queremos convidar o irmão Paulo Silva para presentear os pastores que estão aqui entre nós. Hoje é dia do pastor, eu já ganhei um também, mas eles querem presentear também os outros colegas pastores. Irmão Paulo, essa parte é sua. Como o pastor bem já frisou, hoje é o dia do pastor. E através da nossa escola bíblica dominical, nós estivemos homenageando os nossos pastores, o pastor titular e os outros pastores que fazem parte da nossa igreja. Muitos não puderam estar pela manhã e estão agora à noite. E eu gostaria de convidar, pastor Elias está presente? Esse eu não vi, não está presente. Mas eu convido o pastor Antônio para que venha à frente receber, em nome da Escola Bíblica Dominical, a sua lembrança por hoje ser o seu dia. Antônio Gomes Ribeiro. Pastor Antônio Gomes Ribeiro foi meu pastor lá na Bahia. Eu estava na Bahia, por coincidência, ele é baiano, estava lá. E foi meu pastor lá na Igreja Batista de Lauro de Freitas, em Salvador. 2 anos, pelo menos, eu fui ovelha dele lá, trabalhando juntos. Depois nos reencontramos aqui em São Paulo. Seja bem-vindo, pastor. Os parabéns pelo seu dia, viu? Pastor Paulo. Pastor Paulo já é do nosso, então não estranho. Pastor Paulo Sérgio Garcia Bezerra, chegue aqui também. Nós vamos orar pelos irmãos neste momento. Hoje é dia do pastor, deixa eu dar um abraço neles. Nós iremos agora inclinar as nossas frontes. Eu gostaria de, neste momento, interceder. Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor da Seara, Senhor da Igreja, nós estamos hoje particularmente comovidos pela homenagem que o teu povo presta aos ministros da palavra, aos pastores que tu tens vocacionado, que tu tens abençoado, que tu tens usado para abençoar as nossas vidas. Nós te agradecemos por este dom precioso. A Bíblia diz que Jesus Cristo, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Por isso que ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. Portanto, a Bíblia diz que a liderança da igreja é um dom de Cristo para o seu povo. Por isso, neste momento, particularmente eu te agradeço pelas vidas destes irmãos amados, o pastor Antônio Gomes Ribeiro, o pastor Paulo Sérgio Garcia Bezerra, que nós temos uma consideração muito grande pelos dois. O pastor Antônio, há mais de 30 anos convivemos com esta vida, foi nosso pastor na Bahia, e que recordações tão doces nós trazemos no nosso coração por aquele convívio, a assistência, a amizade, a bênção do ministério do teu servo na nossa igreja lá em Lauro de Freitas. E o pastor Paulo Sérgio, amigo mais recente, mas a profundidade do nosso afeto, do nosso amor é tão grande, como se nós já nos conhecêssemos há muitos anos. Eu te agradeço por essa vida tão preciosa, pelo que tu tens já realizado através da sua vida e da vida de sua família, rogando-te, Senhor nosso Deus, que a tua mão de poder e graça possa orientar o teu servo naquela tarefa que tu tens ainda para ele no teu reino. No momento certo, na hora certa, estamos confiantes de que a tua mão haverá de orientar esta vida preciosa para oferecer à causa os talentos, a experiência que tem recolhido ao longo dos anos trabalhando para Jesus Cristo. Oramos também pelo pastor Elias Antônio de Oliveira, não está aqui conosco, mas intercedemos em favor da vida do teu servo também. Extensivo oramos, Senhor, pelos seus familiares. Muito obrigado por este momento
gostoso, por este momento de ternura, e que as tuas igrejas e os pastores sempre se amem, se compreendam, se entreguem uns aos outros sem reservas, procurando ser, cada pastor procurar ser o pastor certo para a sua igreja, e cada igreja procurar ser a igreja certa para o seu pastor. Dá-nos essa capacidade, que o teu Espírito nos habilite para termos esta inclinação de almas para o bem da obra do Senhor, para a salvação das almas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Muito bem, agora nós vamos apresentar os visitantes e logo em seguida o departamento de rol de bebês vai convidar um bebezinho, os papais, para a apresentação do bebê. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Que alegria, que satisfação, né? Como a gente deve estar contentes, felizes, agradecidos ao nosso Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos juntos aqui, né? É igual diz aquele neto, né? Como é bom estarmos aqui para podermos agradecer e louvar ao nosso Deus, né? E como é bom termos os visitantes com a gente aqui também, que é da mesma forma, a alegria, eu tenho certeza que a igreja está aqui presente, reunida, a igreja tem também essa alegria em receber você, visitante, com a gente aqui. Estamos muito felizes com isso, tá bem? Eu quero que, só que, tanto eu e a Águila, recebemos os irmãos lá na portaria, recepção, e eu quero que a igreja conheça também, né? Então, à medida que eu for chamando, pessoal, esses visitantes fiquem de pé, para que a igreja possa também conhecê-los, tá bem? Vamos pedir, primeiramente, para a irmã Zuleide, ela é mãe do pastor Paulo. Uma alegria muito grande tê-la aqui. Irmã Zuleide, estamos muito felizes com a sua presença aqui, viu? Deus abençoe a sua vida, que Deus já abençoe, que você tenha um filho com o pastor Paulo, já é uma grande alegria, não é mesmo? Mas muito obrigado pela sua presença, que a irmã teve outras vezes com a gente aqui, tá bom? Deus abençoe. Os irmãos ao lado da irmã Zuleide, cumprimente também. Muito obrigado, irmã Zuleide, pela sua presença. Vamos pedir para a irmã Filomena ficar de pé. Ela já foi membro aqui da igreja. Cadê a irmã Filomena? Cadê ela? Ah, a irmã Filomena está ali. Ela achou que nós não íamos pedir para que ela ficasse de pé. Ela falou, chama ela de Filó, chama ela de Filó. Mas eu falei, não, chama ela de Filomena, viu? Mas, Filó, Deus abençoe pela sua presença aqui, viu? Que Deus ilumine. Cadê o cumprimento da Filomena? Ela já foi nossa membro aqui, mas tem o cumprimento dela também aí, que eu não estou vendo. Muito obrigado, viu, Filó, pela sua presença com a gente de novo aqui, viu? Vamos pedir para que a Regina Cabreiro fique de pé também. Cadê a Regina? Regina é convidada da irmã Glaucia, né, Regina? Ela passou ali meio desapercebida, não queria dar um nome para a gente anotar ali, mas a gente acabou laçando ela ali, né? Perguntamos só o dia mesmo de nascimento dela, né, Regina? Mas Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença aqui, Regina. E que você volte outras vezes com a gente. Como a Glaucia, você e ela, deixe com a gente aqui sempre, viu? Muito obrigado pela sua presença. Cadê os documentos da Regina? Muito obrigado, Regina. Eu cheguei hoje na recepção, era exatamente 6 horas e 50 minutos. Quando eu cheguei, já estava esse rapaz lá. Eu olhei assim e falei, puxa vida, será que ele já é membro? Será que não é? Eu já vi ele alguma vez, será que não vi? Mas eu acabei arriscando e perguntando, você é membro ou não, né? Ele falou, não sou, é a primeira vez que eu estou aqui. Eu falei, puxa vida, dá a impressão que eu já conheci ele de outro lugar. Mas eu vou pedir para o Edson. O Edson fica de pé. Cadê o Edson? Olha o Edson, lá no fundo. Ele é bem parecido com outro irmãozinho que a gente tem aqui, viu? Eu achei que estava falando com outro irmão aqui. Edson, muito obrigado pela sua presença. Ele chegou cedo aqui, praticamente antes de mim ele estava aí já na recepção, Edson. Muito obrigado por você estar com a gente aqui e que você volte outras vezes com a gente aqui. Venha participar da programação dos jovens aqui, que é uma bênção também, viu? Deus abençoe, viu, Edson? Cadê os documentos do Edson, pessoal, do fundo? Muito obrigado, Edson, pela sua presença. Bom, esses são os nomes que tanto eu como a Águida anotamos lá na frente. Sabe que passou algum visitante desapercebido pela gente lá? Tem um no cantinho ali. Pode pedir de pé para a gente ver. Seu nome é? Meu nome é Érico, eu sou da Igreja Batista da Divina Tamozinho. Érico, da Divina Tamozinho?
Ô Érico, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Que você leve um abraço da Igreja do Quarto Centenário, a Igreja lá, Batista de Vila Carmozina, viu? Muito obrigado e desculpa, não sei de quantas eu percebi de ter anotado seu nomezinho lá, viu? Muito obrigado, Deus abençoe, viu? Acho que mais ninguém, não visitante não, né? Não. Só um aviso final, se me permita, só para relembrar que você havia já pedido várias vezes aqui, só para os líderes do departamento pediram para que eu falasse aqui à frente. Eles só estão pedindo, eu vou ler o avisozinho completo aqui. Os líderes do departamento de volta de bebês avisam aos pais que queiram visita ou apresentação dos bebês que deverão fazê-lo com uma semana de antecedência, para que haja tempo hábil para a preparação dos mesmos, tá bem? É um aviso que já foi dado várias vezes aqui, mas eles pediram para que a gente relembrasse aqui novamente a vocês para a igreja, tá bem? Muito obrigado, Deus abençoe vocês, Deus os interessamente. Se sintam bem no nosso meio, tá bom? Boa noite, é um prazer estar aqui novamente com vocês e eu vou continuar a apresentação dos visitantes, só que agora é um visitante bem pequenininho, ele chama Guilherme, a mamãe dele chama Mirtes e o papai Walter. Eu gostaria de convidá-los para que nós fizéssemos a oração pelo nosso querido pastor para apresentar o Guilherme diante de Deus. Eu não sei se a família está presente, por gentileza, também queira. Foi muita coincidência hoje, o pastor, quando ele leu o Salmo 150, e ele estava falando do poder de Deus. Eu já tinha, inclusive, anotado para ler o primeiro versículo, quando diz assim: louvai ao Senhor, Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder. E o Guilherme é uma obra do nosso Pai Celestial. O narizinho, a boquinha, os dedinhos, todo é o poder de Deus representado. Então nós temos assim muita alegria em louvar a Deus por isso. E eu gostaria de deixar com o Guilherme essa mensagem. Quanto que vale o menino? Quanto vale o menino? Ele vale o sonho que ele sonha, ele vale o seu olhar no futuro, vale a inocência que o envolve com essa dourada capa que o transforma num ser único, vale a luta que se empreende para traçar o seu mundo, que deve ser diferente do mundo de toda a gente. Vale o amplo sacrifício de modelar continentes espaçosos, de sorrisos para os seus passos maiores. Vale esse esforço imediato de apontar diretrizes que o conduzam ao infinito do amor supremo que é Deus. Vale tomá-lo nos braços para mostrar-lhe a poesia que vibra na natureza da vida que Deus lhe deu. Nos braços para explicar-lhe a forma de ser honrado, de ser autêntico em tudo e ser semeador de venturas para ser também feliz. Quanto vale o menino? Vale tudo. Vale amor, vale a glória de ensiná-lo, vale a vida que ele vive, vale a terra, vale o mundo, vale a bênção de moldá-lo para ser homem e ser homem de luz, e a luz que é Jesus. Gostaria de chamar a irmã Rosa para poder também dar um abraço em nome da nossa sociedade, da Mirtes, do Walter. Enquanto isso, nós vamos também ouvir a Wagner apresentando um hino maravilhoso. E as mamães estão proibidas de chorar, inclusive ela.
Todas as vezes que nós contemplamos uma criança, tomamos nos braços um bebê, nós nos lembramos do nosso Salvador. Jesus veio como um bebezinho lá, nasceu lá em Belém, em manjedoura, e Simeão tomou nos braços no templo. E cada vez que nasce uma criança, nós podemos nos lembrar que o nosso Deus nos visitou como um bebê. Ele veio, uma criança, para se colocar ao nosso alcance, ser o nosso Salvador. O nome dele é Guilherme, ele é nome de missionário, né? Guilherme Carey foi o primeiro missionário do ciclo moderno de missões. Em 1792 ele foi para a Índia sem sustento de nenhum organismo denominacional, foi por sua própria conta, e foi um trabalho maravilhoso feito por um homem simples, era um sapateiro, mas estudioso, autodidata, inclusive traduziu a Bíblia para vários idiomas lá no Oriente. Eu espero que o Guilherme, criado por seus pais no temor de Deus, desenvolva um espírito de acordo com o nobre nome que ele recebeu. Vamos orar. Senhor, nós chegamos à tua presença com o Guilherme, com a mamãe, papai, para dar-te graças por esta vida preciosa, esta bela criança saudável, esta criança que traz em si uma promessa, Senhor, maravilhosa. Nós oramos para que o Guilherme possa se desenvolver, crescer em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, e verdadeiramente um espírito de submissão a Deus, um espírito de serviço possa se desenvolver nesta criança. Faze dela um homem de Deus. Abençoa o irmão Walter e a irmã Mirtes para que possam criá-lo no teu santo nome, oferecer a ele todas as condições para que o Guilherme te conheça e te aceite o mais cedo em sua vida, e que esta voz que agora se expressa no choro infantil seja uma voz a mais para te adorar, tanto na terra como lá no céu. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vê como a voz dele é forte, né? Voz de missionário mesmo. Deus abençoe. As crianças também se emocionam, você pensa que não? Isso é emoção total. Vamos para o nosso momento missionário. Vamos falar um pouquinho de missões, que é o nosso assunto de sempre, né? Missões é o nosso assunto, é a nossa paixão, é a nossa principal meta sempre na vida como servos de Deus, até os confins da terra. Vamos falar um pouquinho? Irmãos, como é de conhecimento de todos, mês de junho é mês de missões estaduais. Quem esteve domingo de manhã pela igreja, nós já demos início à nossa campanha. Mas, para quem ainda não sabe, vamos relembrar. No ano de 1999, a nossa igreja enviou para a Convenção Batista do Estado de São Paulo R$ 3.254,35 a título de oferta de missões. O nosso alvo era 3.000 e nós superamos o alvo e enviamos R$ 3.254,35. Esse ano, o alvo de nossa igreja é de R$ 3.500. Na verdade, nós só estamos repetindo o alvo anterior, porque essa diferença é muito pouca, né? Então, na verdade, nós só estamos repetindo o alvo do ano passado. O alvo estadual é de R$ 500 mil. Os irmãos que tiverem a oportunidade depois de vir até a frente, aqui tem fotos de alguns missionários, os campos que eles atuam. Está bem interessante. Quem depois tiver esse interesse, passar aqui, né? A oferta de missões, elas vão ser arrecadadas na EBF por classe. Eu peço que os professores estejam passando o alvo de cada classe para que possamos formar o alvo da Escola Bíblica Dominical. E a oferta seja igual foi feita de missões mundiais, recolhida na classe e um representante venha me entregar e eu faço o recibo para que possamos ter o controle da classe, se a classe atingiu o alvo ou se a classe não atingiu o alvo, e se a Escola Bíblica Dominical atingiu o alvo ou não atingiu o alvo. Para os irmãos que não participam, não são matriculados, não têm o privilégio de serem matriculados na Escola Bíblica Dominical,
dominical, e muitos só vêm à noite também, na hora do ofertório, essa cestinha é oferta para missões estaduais. Vai estar aqui na frente também. Agora eu queria pedir para o coro abrir a Bíblia em João 9,4 e toda a igreja falasse comigo o tema da campanha desse ano. Está bem pequenininho aqui, Cristo, a rocha dos séculos. Eu escrevi aqui também, mas eu não sei se dá para todos os irmãos enxergar. Esse é o tema, Cristo, a rocha dos séculos. Vamos falar todos? Cristo, a rocha dos séculos. A divisa encontra-se em João 9,4. O coro, por favor. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Muito bem. Vamos entoar o hino de número 450.
gostoso podermos participar da obra missionária, não é? Compartilhar o amor de Cristo. E o amor de Cristo é esse fenômeno. Quanto mais compartilhamos, mais dele nós temos, mais dele experimentamos. Vamos em seguida ao momento do ofertório. Nós convidamos os diáconos que estão hoje de plantão para este momento. Nós iremos, como sempre, ter a oportunidade de entregar ao Senhor os dízimos, as ofertas especiais. Queremos lembrar aos irmãos que hoje estamos dando oportunidade para a igreja contribuir para a educação feminina. Essa oferta para o Dia Especial de Educação Feminina tem como objetivo os seminários, o IBER e o SEC. São instituições dos batistas brasileiros de preparação das moças, preparação das meninas que Deus chama para servir na obra, como missionárias, escritoras, e que folha de serviço tremenda essas duas instituições têm prestado na obra de Deus. E é nossa, são instituições nossas, são dos batistas brasileiros. Então, nesta cestinha sobre a mesa, os irmãos que desejarem, neste momento especial do ano, contribuir para a educação feminina, vão colocar nessa cestinha a sua oferta. Então, as ofertas que estiverem aí, nós já sabemos. Está aí também? Para missões estaduais também? Então tá bom. Quem for contribuir para missões, então é aqui do lado do irmão Luiz, aqui na esquerda, que alguns irmãos já estão adiantando as suas ofertas também missionárias, as ofertas estaduais, tá bom? Então, se alguém tem para missões já a sua oferta e vai adiantá-la, é do lado aqui do irmão Luiz. Se alguém vai nos ajudar para a educação feminina, é aqui do lado do irmão Valdelei, esta cestinha para a educação feminina. Vamos fazer isto agora. Fácil dar graças consagrando esses valores ao Senhor. Deus, Pai, agradecer ao Senhor por esse momento, pela tua palavra, ouvindo a tua palavra. Agradeço a presença de cada irmão aqui, Pai Santo, que esteja, Pai Santo, com cada um, Senhor, fortalecendo a fé, a comunhão, o amor, Pai Santo. Esteja também, Senhor, com aqueles que estão desempregados, Pai Santo, que eles possam, Senhor, o Senhor esteja providenciando para eles no trabalho, Pai Santo, que eles possam estar sempre dispostos, Pai, a fazer a tua casa também, Pai, aqui no mundo de Deus. Muito obrigado, Senhor, por esses dias que nós tivemos, Senhor, que nós, como liderança dessa igreja, possamos estar gastando da melhor maneira possível para que o teu nome seja honrado aqui na terra, nesses dias, nessas ofertas. Seja para engrandecimento do santo e bendito nome. Abençoe as nossas vidas, seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O coro tem a palavra? Vamos louvar a Deus com os seus hinos.
Romanos capítulo 5, versos 8 a 11. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versos 8 a 11. Está escrito neste texto o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso,
mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém. Esse trecho, meus queridos irmãos, começa com uma declaração não só surpreendente, mas uma declaração deliciosa. Uma declaração que faz bem. Uma declaração que conforta. E essa declaração é que Deus prova o seu amor para conosco. Eu creio que não seria muito difícil a conversão de alguém se conseguíssemos que ela compreendesse que Deus a ama. A grande dificuldade do pecador em relação às coisas eternas, em relação à sua volta para Deus, em relação ao seu apego a Deus, a grande dificuldade é o ceticismo em relação ao amor de Deus. Tenho há alguns anos lidado com uma disciplina intitulada seitas. E parece um traço quase comum, uma característica presente em todas as seitas: a ausência do conceito de um Deus de amor. Interessante esta abordagem. Evidentemente há 13, 14, 15 características que identificam uma seita, um movimento com seita. Se nós tivermos pelo menos 5 presentes, já se constitui uma seita. De modo que nem todas as características estão presentes em todas as seitas. Mas uma característica está presente sempre na seita: a questão do amor de Deus ou é ausente ou é enfraquecida, é ofuscada por outras ênfases. Então há um aspecto do Evangelho autêntico, há um aspecto da verdadeira pregação do Evangelho que se prende a essa característica, que se prende a esse dado essencial, fundamental, da própria essência, da própria natureza do Evangelho, que é o amor de Deus. Então, se conseguir convencer alguém, eu diria, se o Espírito Santo conseguir convencer alguém do amor de Deus, essa pessoa praticamente está no campo da graça. Poderemos pensar que o Espírito Santo é Deus, é onipotente. E como falar ser o Espírito Santo conseguir convencer? Porque o ser humano foi criado livre por Deus, é livre agente. O ser humano tem uma vontade. O ser humano tem uma gama de liberdade, de independência. Ele não é absolutamente livre e nem absolutamente independente. Só Deus é absolutamente livre e absolutamente independente. Mas o homem é, até certo ponto, livre e independente. Essa independência é tão respeitada por Deus que Jesus, para entrar na vida de uma pessoa, ele bate a porta. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então é uma ação de Jesus, iniciativa dele, é ele que bate a porta. A porta é algo fixo, a porta é algo estático, mostrando que, em termos de salvação, nós somos estáticos. Deus que nos busca. Nós não buscamos salvação, não.
Ninguém busca salvação. Deus busca o pecador para salvar. Jesus está à porta e bate. Ele vem, Ele se aproxima, Ele bate, Ele toma a iniciativa. Nós somos passivos, nós somos estáticos. Mas quando Ele se aproxima de nós, quando Ele vem a nós com o seu amor, Ele espera que abramos a porta. Certo homem ganhou um quadro de presente de um amigo. E ele foi procurar, depois examinar o quadro que o amigo dera a ele de presente. E era um quadro que simbolizava esta passagem. Um quadro, o amigo era um grande artista, pintou uma porta muito bem feita, muito bonita, e pintou a figura de Cristo batendo a porta. E ele apanhou aquele quadro lindo, e ele levou para casa, e ele mostrou para todos os da família, ele mostrou para os filhos, ele mostrou para a esposa o quadro, e já ficou imaginando qual local na sala que ele ia colocar, aquele quadro muito bem feito. O Salvador Jesus batendo a uma porta. E o versículo embaixo. As mulheres são mais observadoras dos detalhes. E a mulher falou: querido, você observou uma coisa nesse quadro? Eu observei o quê? Está faltando alguma coisa. Ele procurou bem, vê se você percebe. Ele disse: não está faltando o quê? O pintor esqueceu de colocar a fechadura. Percebeu que essa porta não tem fechadura? Eu falei: mas é mesmo, é mesmo. Não havia observado esse detalhe. Eu vou comentar isso com ele. Deve ter sido lápis, ele tem tanta coisa para fazer, não é? E uma fechadura, isso passou. Se for o caso, eu levo lá para completar. E ele comentou isso com o autor do quadro. Ele disse: não, o quadro está perfeito, é assim mesmo. E explicou: é que essa porta representa o coração, e o coração não tem fechadura do lado de fora, a fechadura está por dentro. Ele entendeu, está certo o quadro. Então é por isso que nos referimos desta maneira ao Espírito Santo como se ele fosse capaz, porque existe a possibilidade de uma resistência. Existe a possibilidade de um endurecimento, existe a possibilidade de um fechamento para a luz que vem de Deus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque é possível endurecer. O que aconteceu com o Faraó no Egito foi exatamente esse processo de endurecimento. Você vê que as primeiras pragas, a Bíblia diz, de Faraó endureceu o seu coração. E Faraó endureceu o seu coração e não deixou o povo ir. E a partir de algumas pragas mais além, Deus endureceu o coração de Faraó. É um processo interessante. Começa com o homem, chega a um ponto que Deus intervém e Deus começa a endurecer o coração do homem. Que coisa estranha para nós. Mas é o fato de que não raro a pessoa passa o ponto de retorno. A resistência ao amor de Deus vai sendo tão contumaz, a resistência ao amor de Deus vai sendo tão insistente, a pessoa vai se fechando de tal maneira e não se quer deixar conquistar por este amor, que ela vai caminhando passo a passo rumo ao ponto sem volta. E como é triste o homem passar esse limite, este ponto sem volta. Como Esaú, que chorou perder a sua primogenitura, ele chorou amargamente, mas não havia mais lugar de arrependimento para ele. Ele passou o ponto de retorno. Como Judas Iscariotes, que durante 3 anos e meio compartilhou esse amor de Deus em Cristo, vivo ali. Ele estava entre os 12, ele guardava a bolsa, ele recebeu a incumbência apostólica, ele recebeu comissionamento e poder do alto para realizar prodígios em nome de Cristo. Apesar de toda a luz, de todo o privilégio, de todo o acesso, de todo o convencimento de que Jesus Cristo se fez para mostrar o amor, ele resistiu, passou o ponto de volta, nunca se converteu.
Durante a Segunda Guerra Mundial, havia uma base de bombardeios americanos no norte da África. E eles, bombardeios de longo alcance, saíam do norte da África, eles atravessavam o Mediterrâneo, eles faziam bombardeios na Itália e retornavam de volta à base, faziam travessia de volta à base. Numa dessas ocasiões, saiu uma esquadrilha, fez o bombardeio, alguns bombardeios retornaram e um dos aparelhos desapareceu misteriosamente. O testemunho dos outros comandantes que faziam parte da mesma esquadrilha foi de que não houve nenhum incidente com a aeronave durante o bombardeio. Ela não foi acertada por nada, eles não constataram absolutamente nada errado durante a missão. O bombardeio simplesmente desapareceu. Alguns anos mais tarde, acho que nem chegou uns meses, chegou nem um ano mais tarde, descobriram em pleno deserto do Saara, a mais de 1.000 e tantos quilômetros além do ponto onde tinha que pousar, o bombardeio havia feito um pouso de emergência nas areias do deserto. O comandante conseguiu pousar o avião. E a tripulação saiu viva do acidente. Mas estavam todos ao redor e perceberam, os investigadores, que estavam mortos já há algum tempo. Examinaram os corpos, não havia ferimento, não morreram de ferimento algum, não morreram de qualquer ferimento, não morreram na queda do avião, morreram de fome e morreram de sede. Veio o problema, o que foi que aconteceu? A aeronave saiu, fez o bombardeio, voltou e passou do ponto onde ele deveria pousar mais de 1.000 quilômetros. Isso dá daqui em Brasília quase. E aí, uma equipe de investigação foi estudar o que aconteceu. No retorno, esse avião pegou uma corrente de ar, vento de calor, vento forte, de trás para frente do avião. A velocidade dessa corrente foi tão grande que ela multiplicou a velocidade do avião. Isso não aparece no velocímetro. O velocímetro indica uma velocidade, a velocidade chamada indicada, e a velocidade real é a hora outra. O que aconteceu? Ele fez o percurso bem mais rápido. Quando os equipamentos mostraram que ele estava em cima da base para descer, ele estava em voo cego, voo por instrumentos. Quando os instrumentos marcaram que ele estava no ponto da descida, ele simplesmente não acreditou, porque não era a velocidade do avião chegar ali. Então ele foi mais pelo seu feeling de navegador do que nos instrumentos. Não acreditou nos instrumentos. Então ele esperou dar o tempo, que seria o tempo normal de chegar, e então fez a descida. Quando ele fez isso, ele estava centenas de quilômetros além do ponto e não pôde mais voltar. Pousou no deserto, completamente fora de qualquer cogitação de busca, e ali uma tripulação inteira de jovens americanos se perdeu porque alguém não acreditou nos instrumentos e passou do ponto. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus, dentre tantas coisas que Ele é, em primeiro lugar, o amor de Deus é poder. Em primeiro lugar, o amor de Deus é poder. Em segundo lugar, o amor de Deus é determinação. Deus pode amar, tem poder para isso. E o amor de Deus é poderoso. Deus quer amar. Amar é poder, amar é querer. Deus quer. O amor de Deus é também doação. Então o amor de Deus é poder.
o poder mais extraordinário, o poder mais maravilhoso, o poder que se possa imaginar, sem comparação. O amor de Deus é querer, Ele quer amar. Simplesmente Deus não se preocupa em sentir, Deus simplesmente ama. A palavra sentir na Bíblia não é usada em relação a amor. Amor é sempre mandado, é sempre ordenado. Amar uns aos outros, pronto, acabou. Não existe sinta amor um pelo outro, não existe sentimento. Na verdade, o amor é uma determinação de vontade, simplesmente. E o amor de Deus é assim de forma infinita. E o amor de Deus é doação, é dar. Amar é dar. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Dizendo de outra maneira, Ele ama tanto você. O amor de Deus é tão forte por você, a vontade de Deus manifestar esse amor por você tão grande, que Deus deu seu Filho por você. Então a prova histórica, a prova geográfica, a prova cronológica, a prova metafísica, a prova espiritual, a prova moral, a prova doutrinária, a prova experimental do amor de Deus é Jesus do Calvário. E se pudéssemos convencer alguém que Deus ama esse alguém, essa pessoa sem dúvida alguma aceitaria a salvação. Dwight Moody foi o pregador mais ouvido no mundo antes do advento do rádio. Ele teve um ministério de pregação itinerante. Ele era um evangelista. Dwight Moody queria ser muito um comerciante, e ele se converte, jovem ainda, no fundo da loja de calçados onde ele trabalhava. O professor de escola dominical resolveu ganhar as almas dos seus alunos. O professor Kimball estava adoentado, estava tuberculoso, e ele já sabia que os seus dias estavam contados. E aquele professor de escola dominical, o professor Kimball, pediu a Deus, ele orou a Deus e pôs no seu coração que ele queria ganhar todos os alunos da classe dele para Jesus Cristo. E ele começou a visitar um por um dos alunos, falando do amor de Deus. E ele chega na loja onde trabalhava Moody, em pleno burburinho do comércio. A loja estava cheia. E Moody estava no quartinho no fundo, acertando lá os calçados e as caixas. E Kimball consegue se aproximar dele, e enquanto Moody trabalha, mesmo ali naquela situação, Kimball lhe fala do amor de Deus. Kimball é um homem bem ligado com Deus. Ele estava naquele momento desfrutando de uma comunhão muito estreita. Naquele momento, ele já estava praticamente antevendo e antegozando as glórias celestiais. E então ele fala do amor de Deus, e Moody se converte ali mesmo, no fundo da sapataria. E depois os dois, ele chama Moody, e os dois vão visitar as outras pessoas da classe. Eles vão ganhando uma por uma. E aí Moody conta que havia umas 3 mocinhas, diz que eram realmente muito difíceis, não levavam nada a sério. 3 mocinhas que não levavam nada a sério. Sabe essas menininhas, cabecinha mesmo, longe, não é? Mas ele diz, nós temos que falar do amor de Deus para elas. Eles oraram muito, eles se prepararam, e eles vão uma a uma. Ele conta toda a história. Ele diz que está pela última vez ali, já está com a passagem comprada, ele vai voltar para a terra dele, ele quer morrer lá na terra onde ele nasceu. E as meninas, uma a uma, vão aceitando a Jesus Cristo como Salvador. No dia marcado para o embarque, Kimball, combalido, aparece na estação para embarcar, e sem que ninguém combinasse nada. Eles não combinaram. Um a um foram chegando, os alunos, as alunas, os novos convertidos foram chegando para se despedir dele. Ninguém havia combinado coisa nenhuma.
Mas foi uma reunião tremenda. Eu estou contando isso para dizer como o amor de Deus, quando cai no coração de alguém, e alguém realmente entende a essência, entende a extensão desse amor, humanamente falando, a pessoa não é mais a mesma. Evidentemente não é mais a mesma. E então estavam ali agora, aquelas meninas eram outras. Aquelas meninas eram outras. Transformação total. Firmes, crentes, mudadas, transformadas, diferentes, transparecendo no semblante o poder de Deus que agitava os seus corações. E ali então eles choraram, se abraçaram. E então Kimball embarcou, ele foi para o último vagão. E então quando o trem foi saindo, apitando, ele ficou no último vagão, dizendo adeus e apontando para o céu, dizendo para eles: nós vamos nos encontrar lá, nós vamos nos encontrar lá. Moody volta para casa e ele se coloca nas mãos de Deus para falar sobre esse amor. As estatísticas mais próximas dizem que cerca de 500 mil de almas foram alcançadas pela pregação dele nos Estados Unidos e na Europa. Um só homem ganhando 500 mil de pecadores, sem rádio, só falavam nas concentrações. Eu me emociono tremendamente quando considero sobre esse texto, sobre esse tema, e creio que não há crente que não se emocione com isso, não é? Saber-se objeto de um amor tão insondável. Por isso, a certeza desse amor não só nos estimula a que nos aproximemos de Deus com confiança, para recebermos o seu perdão e a sua graça, mas também nos mantém acesos e nos mantém devotados e nos mantém ocupados e nos mantém comprometidos depois que somos salvos, porque esse amor nos dá a certeza do céu e a certeza da permanência. Esse mesmo Dwight Moody pregava o Evangelho numa cidade dos Estados Unidos, e uma noite ele conta, ele estava pregando, a casa estava cheia, o salão estava cheio, onde ele chegava era muita gente, e naquela noite ele estava pregando um tema. E aí vem um cidadão. Esse cidadão havia passado a tarde bebendo nos bares por ali. E aí ele estava voltando para casa já de noite. E ele fazia o seguinte, já tinha os pontos certos. Parava num bar, tomava uma, dava uma quadra, já tinha os bares certos para ele passar. Já tinha o circuito certinho. E ele veio no circuito dele, voltando para casa. Mas ele está chegando agora num ponto, ele está tão embriagado, ele já está tão fora do ar por causa do álcool, que ele passa em frente à igreja e pensa que é o bar. Ele se engana no ponto de passagem. Então, em vez de parar no boteco, ele vê aquele aglomerado de pessoas, ele entra e não dá para se chegar lá. Ele queria chegar no balcão para fumar um, mas tá. Então ele ficou lá atrás, e aí ele ficou olhando lá na frente, não estava vendo muita coisa, mas atrás do pregador havia um letreiro de gás, escrito: Deus é amor. O bêbado não sabia nada que estava acontecendo ali, mas ele olhando lá de trás: Deus é amor, Deus é amor. Ficou lendo aquilo. Alguém falou: fica quietinho aí, Deus é amor. Terminou o culto, a multidão saiu, ele não queria nem sair, mas a multidão leva, né? Aí ele volta para casa. Chegou em casa mais cedo naquela noite, porque não parou no resto do caminho, né? Que era já a jornada, vai direto para casa. Chega em casa, ele se deita e fica falando: Deus é amor. A esposa falou: está com febre, peraí. Deus é amor. Fica falando: Deus é amor. E aí ele sonha de noite, a esposa vê que ele se vira para lá: Deus é amor de novo. Ficou falando toda noite isso aí. No outro dia, passados os vapores do álcool, ele se levanta e diz: você sabe o que eu descobri? Eu descobri que Deus é amor. A esposa não está entendendo nada. E ele diz: em algum lugar eu vi isto. Em algum lugar eu vi isto. Deus é amor. Eu não sabia disso. Ninguém nunca me dissera isso. Deus é amor. Eu preciso descobrir onde é isso. E ele começa a andar pela cidade para saber em que lugar ele havia visto essa cena. E ele fica sabendo que está havendo uma reunião de pregação na cidade. Está um pregador na cidade. E ele diz: agora é lá que eu vou. E ele vai cedinho, ele já entra, vai para o primeiro banco, fica sentado no primeiro banco.
E começa o primeiro hino, ele não ouve coisa nenhuma. Agora não tomou nada não, agora ele está só. E aí, leia a Bíblia, ele não presta atenção quase nada. Mude pega a palavra, e mude prega. Depois ele faz o convite. E aquele homem vem à frente aceitando a Jesus como seu Salvador. Na sala de aconselhamento, Moody vai conversar com os decididos e vê aquele homem naquela situação. E descobre que ali foi uma pessoa que Deus tirou mesmo do mais fundo do abismo, as marcas, o semblante. E ele diz: o que foi mais que chamou a atenção que você chegou a aceitar Jesus como seu Salvador? Qual foi a parte do sermão? Ele disse: olha, eu só vi aqui, Deus é amor. Deus converteu aquela alma por causa de um versículo da Bíblia que dizia que Deus ama. Ah, se nós pudéssemos convencer os homens que Deus nos ama, essa pessoa já estaria com os pés nos céus. Se pudéssemos demonstrar isso de uma maneira inquestionável, que Deus ama, e a pessoa realmente aceitasse essa verdade, nunca mais seria a mesma. O amor de Deus é tão grande que ele é provado. O emblema humano disso nós vemos na experiência de Abraão, quando Deus pede o filho dele em sacrifício. E ele chama Isaac e diz: meu filho, Deus mandou que nós fôssemos a um lugar que ele nos indica, e nós vamos lá fazer um sacrifício ao nosso Deus. Isaac estava acostumado, ficou feliz de ir com seu pai, e então eles pegam o cutelo, eles pegam a lenha, todo aquele material já comumente usado no sacrifício, e 2 ou 3 criados que vão com eles, vão andando o caminho de 3 dias dali, e o menino vai contente. Só Abraão está sabendo no coração dele. Sara não sabe disso, ninguém mais sabe disso, o garoto não sabe disso. E ele sabe que ao chegar no fim da jornada, ele vai ter que imolar o filho dele. O menino aqui e ali se volta para o pai e diz: papai, está faltando uma coisa. O que está faltando, meu filho? Papai, está faltando a vítima. Onde está a vítima para o holocausto, papai? Abraão esconde as lágrimas e diz: meu filho, Deus proverá para si a vítima para o holocausto. Deus proverá. Ele já sabia que era o filho dele. Ele estava tão deliberado a obedecer a ordem de Deus, sem hesitação, que ele, no seu coração, Isaac já estava morto. Então ele chega no local, ele manda que os criados fiquem à distância, e ele diz: eu vou com o menino lá e nós vamos oferecer o sacrifício, depois nós voltamos. E ele sobe a colina, e ele pega as pedras lá, ele pega as pedras brutas, e ele vai fazendo o altar, e o garoto ajudando a fazer o altar. Depois o garoto ajuda a acertar a lenha. Então chega um momento mais difícil. Ele se volta para o seu filho e ele precisa amarrar aquelas mãozinhas. E ele precisa amarrar aqueles pezinhos que ele tanto ama. O garoto não entende, mas está submisso ao seu pai. Então ele é amarrado, mãos e pés. Abraão toma nos braços. Talvez aperte contra o seu peito, o coração batendo. Sente o calor do seu filho amado, do seu filho querido, do seu herdeiro. Ele então o coloca sobre a lenha. Agora ele pega o cutelo para fazer a sangria. Ele levanta as mãos para ferir. Quando vai fazer, Deus brada do céu: Abraão, Abraão, faça isso conosco. Agora eu já sei a extensão da sua fé para comigo. Não toques no garoto. Deus mesmo segura as mãos de Abraão. E então diz a Bíblia que estava ali um cordeirinho ao lado, e Deus providenciou aquele cordeirinho para ser oferecido no lugar de Isaac. Substituição. Emblema do que Jesus iria realizar 1800 anos mais tarde. Aquela demonstração emblemática de Abraão, oferecendo, ou se dispondo a oferecer o seu filho por amor a Deus,
Foi uma maneira humana, emblemática de dizer que o que Deus ia fazer por você e por mim. Deus entregar o filho. Vocês aqui alguns são pais e mães. E você já pode entender o que significa um filho para você. E se você não é um pai ainda, você não é uma mãe ainda, você pode intuir o que significa isso. Um filho para um pai, para uma mãe que realmente ama, é algo tão especial para nós que, se nós pudéssemos, nós transferiríamos as dores deles para nós. Qualquer pai, qualquer mãe que leva a sério realmente um filho, ele, se pudesse, transferiria todo o sofrimento dos filhos para si. Muitas vezes as pessoas até perdoam as ofensas pessoais, mas tem mais dificuldade de perdoar se alguém ofende o seu filho. Porque há um elo, há uma ligação, há uma estreiteza, há uma identificação sentimental, afetiva, porque é poder, o amor é um poder muito grande, que não se explica, não se define, é indefinível. Há certas noções, senhores, que nós só podemos intuir, não podemos definir. Nós podemos dizer, está aí, existe, é isso, mas nós não podemos delimitar a sua extensão, e o amor é uma delas. Então, se pudéssemos proteger, se pudéssemos defender, se pudéssemos evitar que sofressem, nós o faríamos. Não tenha dúvida que nós o faríamos. Pois Deus enviou Jesus Cristo, Deus enviou o Filho dele como um homem. Hoje de manhã, na escola dominical, nós começamos a estudar a doutrina de Jesus Cristo, pessoa de Cristo, nossa classe de escola dominical. E o primeiro fato de destaque em relação a Cristo é a sua encarnação. Eu apanhei o Guilherme nos meus braços e fiquei lembrando o que aconteceu quando Jesus visitou este mundo, naquele bebezinho. Naquela criança em Belém, chamada Jesus, ali estava o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ali estava o mais amado, ali estava o mais chegado, ali estava o mais querido, ali estava o mais próximo, aquele com quem Deus compartilhou a eternidade. Resumido, na fragilidade de uma criança, as mãozinhas puras e inocentes, como as do Guilherme, os pezinhos rosados, o rostinho gentil, tão frágil e indefeso, no bercinho de palha. Ali estava, que Deus mais amava, de mais precioso, de mais caro, de mais dileto, estava ali. E Deus disse, eu vou entregar pelos pecadores. E o filho dele se torna uma criancinha, depois um rapazinho, depois aprende uma profissão, se torna um carpinteiro, as mãos calosas de mexer com a lenha, de mexer com a serra, de mexer com o martelo. O filho dele trabalhando com madeira a vida inteira. Você imagina Jesus consciente do que ele ia fazer? Ele ia morrer pregado numa cruz. Jesus ia morrer traspassado pelos cravos. E Jesus trabalhava com madeira. Jesus serrava e pregava. Cada prego que ele pregava, imagino que na sua consciência, no seu coração, ele dizia, eu vim para isso. O cheiro da madeira, a forma da madeira, a penetração dos pregos, das fibras da madeira, as pancadas surdas do martelo, eram constantes lembranças na consciência do nosso Mestre, do nosso Salvador, que ele veio para morrer por nós. E um dia ele é preso, maniatado como malfeitor, falsamente julgado, cuspiram-lhe no rosto, coroa de espinhos na cabeça, pancadas nas costas.
ser viciado, zombado, desprezado, humilhado. Então coloca uma cruz para ele carregar. E Deus não interferiu. Deus poderia naquele momento varrer da face da terra todos os inimigos de Jesus Cristo. Poderia fazê-los cair um a um. Poderia fulminar, acabar totalmente com esse universo, começar tudo de novo. Ele não interferiu quando seu filho caiu no caminho. Ele não interferiu quando chegaram lá ao cume do Calvário e então deitaram Jesus sobre a cruz e então as pancadas dos pregos atravessando a sua carne santa e inocente. Ele não interferiu quando a cruz foi no baixudo fincada na terra, seu filho pendurado entre os céus e a terra, sangrando e sangrando. Ele não interferiu quando lhe deram vinagre para beber, e ele provou e recusou-se a tomar aquele anestésico. Ele não interferiu quando o centurião se aproximou e cortou o seu lado com uma lança, saindo sangue e saindo água. Ele não interferiu quando seu filho clamou e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não interferiu quando Jesus Cristo disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado. Eu fico imaginando o que custou para Deus suportar tudo isso sem interferir. Sabe por quê? Porque Ele ama você e a mim. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você tem alguma dúvida de que em Jesus Cristo Ele realmente te recebe para te salvar eternamente? Você tem alguma dúvida de que alguma coisa poderá impedir você de entrar nos céus se você receber o Filho de Deus? Você tem alguma dúvida se você estará lá ou não, se você já recebeu isso de todo o seu coração? Não é possível. Se entendeu realmente dos limites humanos o poder do amor de Deus, a doação do amor de Deus e a decisão do amor de Deus de salvar, você primeiro não terá dúvidas de aceitar. E se você aceitou, você não terá dúvidas da obra que Deus realizou na sua vida, e nem terá dúvidas se isso vai valer hoje como daqui a 50, 100, 200 anos. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu vou concluir dizendo apenas que o maior agravo ao amor de verdade, é o desprezo. A maior violência ao amor de verdade é o desprezo. Então, cada pecador precisa pensar muito bem em que conta está levando a questão do amor de Deus por ele. E quando entender isso, saberá quanto você e eu valemos para Deus. Nos nossos momentos de depressão, nos nossos momentos de fraqueza, nos nossos momentos de hesitação, nos nossos momentos de falha pessoal, estará sempre brilhando ali, inalterável, esse amor permanente, esse amor imutável. O amor jamais acaba. O amor resiste a todas as provas. O amor supera todos os obstáculos. O amor cobre todas as distâncias. O amor supre todas as deficiências. O amor perdoa todas as faltas. Porque só pode enxergar por essa ótica. Olhando para o crente. Olhando para o crente. Deus nos olha pelo ângulo do seu amor. Nada mais. Por isso vale a pena receber a Jesus no coração. Se não fez isso, está aberto. O amor de Deus está oferecido. Veja, bate a porta, bate a sua porta. Chega a você, vem a você. diante do amor de Deus, sabe a única coisa que podemos fazer? Abrir a porta e dizer: Senhor,
entre em minha vida. Eu te aceito. Eu te recebo como meu Salvador. Amém. Vamos andar?
E agora, Senhor, que a graça salvadora de Jesus Cristo, teu Filho amado, e o amor insondável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces e sublimes consolações do Espírito Santo estejam com teu povo reunido neste lugar, assim como em toda a face da terra, desde agora e para sempre.